We are restless and, at the same time, centered. Our name says it all, Central Press. On the one hand, the dynamism of the press, the speed of social networks, the rush for innovation. On the other, the need for balance, focus, assertive communication and results. In 1998, when we started to walk our path, everything was different. Over the years, the channels of communication have changed, the tools too. The people, the speeches, the campaigns, everything is constantly changing. And it will continue to change, faster every time. What do we have left? Learn something new every day, study ways to apply that knowledge, and dare. After all, innovating is much more a matter of optics than of fibre optics. Over the years, we have won fantastic clients, entered into solid partnerships, completed rewarding jobs. We were awarded and recognised by the market. All thanks to the commitment and passion of our team of communicators. We help to build, recover and maintain the reputation and recognition of brands that care about their corporate image. And we only work with brands that we believe in. We were born in Curitiba. We implemented operations in several cities in Brazil, and we arrived in the United Kingdom. Because communication has no borders, not even in our dreams. Olá, hello! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Brew Connection, ou Welcome. A língua da tecnologia é universal, seja em português, seja em inglês. Nós precisamos nos comunicar cada vez mais de maneira tecnológica, lendo códigos, programando, enfim. O tema de hoje é Reino Unido da tecnologia, como se tornar um unicórnio na terra da rainha. E oportunidades não faltam. Sexta maior economia do mundo, o Reino Unido vem realizando, ao longo dos anos, profundas mudanças, também ao deixar a União Europeia, recentemente. Em 2021, a nação atingiu a marca de 91 unicórnios, que são aquelas empresas, como a maioria sabe, que conseguem passar de $1 bilhão no seu valuation, na sua avaliação, antes de abrir o seu capital em bolsa de valores. E esse número é impressionante, não só pela quantidade, mas porque, atualmente, o Reino Unido só está atrás dos Estados Unidos e da China, nesse número, né, no ranking de ecossistemas de inovação, de rápido crescimento global, mas principalmente do ponto de vista do investimento que vem sendo feito nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 2020, esse investimento foi de aproximadamente 1,2 bilhão de pounds, de libras, ou seja, 1,7 bilhão de dólares. Só que esse investimento pulou para 11,3 bilhões de pounds em 2021. Então, quer dizer, existe aí um salto impressionante no volume de investimento em tecnologia, em startups, em novos negócios. Então, existem realmente muitas oportunidades. Entre abril de 2020 e abril desse ano, mais de 810 mil novos negócios foram registrados no Reino Unido. É uma alta de 22% comparado ao mesmo período do ano anterior. Óbvio que também alavancado pela pandemia. Segundo dados da Companies House, que é onde, né, é o órgão do governo, onde você tem acesso a esses números, a esses dados. E quais são as oportunidades para as startups brasileiras? É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Se os brasileiros, os novos negócios do Brasil têm chances de figurar nesse mercado do Reino Unido, ou no mercado europeu, alavancado pelo Reino Unido, e de que forma que se capta investimentos, como se lançar nesse mercado, como se habilitar, o que precisa. A gente vai falar sobre esses assuntos hoje com especialistas nesse tema, e antes de apresentá-los, eu queria fazer um agradecimento especial à Embaixada do Reino Unido no Brasil,
que é a nossa grande parceira no Brook Connection, e em especial agora nessa quinta edição. Welcome to the United Kingdom. Welcome to an automotive industry that exports to over 100 markets worldwide. Welcome to where the world's largest film studios make some of the biggest movies in any galaxy. Welcome to the first testbed for 5G technologies and speeds of 10 gigabytes per second. Welcome to where the world's top pharmaceutical companies find their talent. Welcome to the largest offshore wind farms in the world. Welcome to the biggest air transport system in Europe, a gateway for the world. Welcome to a land alive with opportunity. Antes da gente começar essa conversa e esse debate, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, um grande parceiro que está conosco desde o início, desde quando essa ideia surgiu no começo desse ano, Adam Patterson, que é cônsul honorário do Reino Unido no Paraná, diretor adjunto da Câmara Britânica de Comércio e Indústria, BRITAN, e que vai falar hoje sobre as possibilidades e oportunidades para brasileiros levarem as suas startups para o Reino Unido. E ele vai abordar principalmente os fundos britânicos de Venture Capital. A Andrea Mota, que é diretora do UK Brasil Tech Hub, vai dar dicas importantes de como os brasileiros devem se adequar aos processos para ingressar com seus projetos de inovação no Reino Unido e assim aproveitar todas as vantagens oferecidas pelos programas de incentivo do governo britânico. Ao vivo de Manchester, ou Manchester para alguns, Guilherme Balmorcel, espero ter falado certo, CEO e fundador da Rupi. Ele vai falar como que a startup dele chegou ao Reino Unido por meio de projetos e incentivos do governo britânico e também pela sua iniciativa, pela força de vontade dele, de toda a equipe, dos sócios, ele que também, né, a empresa, está presente nas Bahamas. Professor do IBMEC, ele vai também nos contar um pouco mais sobre esse percurso e as vantagens, dificuldades que ele enfrentou nesse processo. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite. E também direto de Londres, né, lá pertinho, 400 quilômetros, umas 3 horas e alguma coisa de trem, teremos o Breno Silva, que é chairman do LEAD UK. O LEAD é o grupo de líderes empresariais que tem uma forte atuação no Brasil. Nesse ano, tivemos inclusive a oportunidade de realizar um evento em parceria com o LEAD Paraná, da nossa querida amiga Heloísa Garré, onde o Breno estava aqui no Brasil e pôde conversar com empresários do Paraná para apresentar as oportunidades de negócios no Reino Unido por intermédio do LEAD, que é uma instituição extremamente ativa no Brasil. Ele também é Managing Director EMEA da Quintes, que é uma empresa brasileira de soluções em transformação digital, que também está presente com uma operação no Reino Unido. Então ele vai falar sobre o ecossistema de inovação, sobre a experiência que ele vem colhendo nesses últimos anos, as operações da empresa lá na Terra da Rainha, e legal que é diretamente de lá e ao vivo. Mais uma vez, obrigado a todos que aceitaram o nosso convite. E para começar a nossa conversa, gostaria de chamar aqui o Adam Patterson para fazer uso da palavra e para conversar um pouquinho com o pessoal sobre esses temas tão interessantes que estão atraindo a atenção de tanta gente. Olá, Adam.
Boa tarde, Cláudio. Good afternoon a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês em mais uma edição do Brook Connection, né? Essa série de webinars focada no mercado britânico, promovida por Central Press. Temos um excelente tema para discutir hoje, como você já adiantou, Cláudio, que é o tecnologia na Terra da Rainha. Um tópico bem quente e super pertinente hoje em dia. Com certeza, eu vejo que a área de tecnologia, startups, inovação, é um dos setores mais interessantes para ampliar cada vez mais a cooperação bilateral UK-Brasil e que traz muitas oportunidades de negócio, investimentos entre os dois países. Tem muitas empresas de tech do UK ativas no Brasil, fintechs, edutechs, de facto, everything tech. E no outro lado, também temos grande caso de empresas brasileiras com presença no UK, né? Aqui, localmente em Curitiba, a gente tem um exemplo perfeito da eBanks fazendo esse movimento, mas tem muito mais. Por isso que eu acho que o evento de hoje é bem legal mesmo. Bom, temos 3 palestrantes fantásticos hoje, então eu vou ser bem breve na minha apresentação, que funciona como uma introdução ao papo de hoje. Minha ideia é passar uma panorama super high level sobre o mercado britânico nas áreas de business, investimento, como foco-chave na área de tecnologia e venture capital, que é nosso tema hoje. Pode passar. Bom, antes disso, eu só vou contar de forma bem resumido aqui um pouquinho da atuação do consulado britânico aqui no Brasil, que com certeza minha colega André vai complementar depois também. Essencialmente, o governo britânico no Brasil, por meio do Departamento do Comércio Internacional, né, o DIT, ajuda a conectar compradores internacionais com empresas do UK e milhares de negócios para internacionalização como ajuda e consultoria especializada. E também ajuda as empresas a ir para o UK, expandir internacionalmente para o UK também. Temos uma equipe de mais de 100 profissionais, incluindo setores específicos, focados em tecnologia em si, e também os verticais por segmento, por exemplo, fintech, agrotech e healthtech. Realmente, estamos aqui para ajudar, junto com, claro, a Câmara Britânica de Comércio, que há mais de 100 anos proporcionando um ambiente exclusivo para a geração de novos negócios e networking dentro da comunidade Brasil e no Unido. Próximo. Bom, kicking off aqui minha apresentação, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quando o assunto é o UK, o que vocês pensam, né? Ou seja, que é a primeira coisa que vem à cabeça? Próximo. Bom, geralmente, né, quando eu faço essa pergunta e converso com pessoas, geralmente pessoas começam a pensar nas coisas mais tradicionais, né, do UK. Por exemplo, nossa fantástica rainha, cabines telefônicas, Beatles, e claro, também Cups of Tea, Fish and Chips, Whisky, James Bond, né, um novo filme saiu essa semana, Gin and Tonic, e claro, todas essas coisas são ótimas e fazem parte do nosso DNA. Mas a verdade é que o UK é muito mais do que isso. Eu sempre falo que é uma mistura excepcional do tradicional e o moderno, tá? O UK é uma das economias mais abertas e inovadoras do mundo, é uma verdadeira land of opportunidade, e a tecnologia está no centro da economia do UK hoje em dia, seja inteligência artificial, blockchain, segurança cibernética, análise de dados. A Reino Unido está realmente liderando alguns dos desenvolvimentos tecnológicos mais interessantes do mundo. Pode passar. Bom, então vamos lá, na visão bem macro aqui, tentando trazer algumas snapshots, né, alguns destaques, complementando a introdução bem legal que Cláudio trouxe, né, no início. O UK hoje é o 5º maior economia do mundo e também é o número 1 na Europa para investimentos diretos. Foi votado o 2º melhor país do mundo para facilidade de negócio, ou seja, o ease of doing business. Tem um mercado potencial de mais de 67 milhões de consumidores, com os melhores poderes de compra, né? O Libra é uma moeda muito forte. Londres, sem dúvida nenhuma, é o principal centro financeiro do mundo. E o UK também atua como um portal global. É o primeiro para exportações de varejo online na Europa, e análises mostram que o UK é a economia mais globalmente conectada no G20.
também um polo empresarial, como a Cláudia comentou também, com mais de 800 mil novos negócios abertos cada ano. Olhando nessa parte de startups e venture capital, realmente é o capital europeu para captação de recursos, votado na 4ª colocação também na índice de inovação. Em termos de human capital também, né, em termos de pessoas, o talento, foi classificado no primeiro lugar como maior economia europeu para crescer, reter e atrair talentos globais. E olhando na parte de educação, tem o maior número de MBAs e também conta com 4 das 10 melhores universidades do mundo, com algumas taxas de investimento, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, mais altas do mundo, né? E, na verdade, é o número 1 no grupo de 7 das economias avançados. Pode passar. Agora, entrando um pouquinho mais em detalhe, tá? Olhando nesse comparativo UK e Europa, o Reino Unido é o melhor lugar na Europa e o terceiro no mundo em investimento em growth capital, atrás apenas dos Estados Unidos e China, né, como uma população muito menor, né. Os startups e scale-ups da UK capturam um recorde de 10 bilhões, quase 11 bilhões de libras no ano passado, né. Londres foi votado o segundo melhor ecossistema de startups do mundo, ao lado de Nova York, perdendo apenas para Vale do Silício, né, segundo algumas pesquisas recentes, e também a cidade recebeu pontuação máxima nos indicadores de funding, connectedness, market reach e talent. E claro, isso é só Londres, né? Um ponto que eu sempre falo, o UK é mais do que Londres, né? A gente tem grandes centros de inovação também, como por exemplo Manchester, né, onde a gente tem um palestrante falando hoje, Leeds, Newcastle, Edimburgo e aquela axis legal entre Oxford e Cambridge, pegando aquele gancho do unicórnios. O UK tem o maior número de unicórnios tecnológicos na Europa, cresceram em mais de 7 no ano passado, né, apesar de toda essa turbulência econômica, né, elevando esse contagem total de 90, que é mais do que a Alemanha e França juntos, tá? Agora, olhando a parte de venture capital e investimento, né, no UK, no ano passado, foram captados mais de 10 bilhões de investimento em capital de risco, que representa perto de 30% de tudo o venture capital captado na Europa, e também mais do que a Alemanha e França juntos, só como apenas uma indicativa comparativa, tá? E apenas esse ano, né, 2021, o investimento de capital de risco em empresas no Reino Unido atingiu um recorde de 5 bilhões no primeiro trimestre, ou seja, extrapolar isso, a gente está olhando num número total de quase 20 bilhões de libras, que quase dobro do valor do ano passado e também representando mais de 1/3 de todo o valor captado na Europa no período. E tem mais também. Nos últimos 5 anos, o UK tem consistentemente uma classificação entre os 5 primeiros países globais em termos de força de inovação. E o ecossistema de startups, scale-ups e empresas de tecnologia é também o maior da Europa, avaliado em perto de 60 bilhões de dólares, que cresceu mais de 150% desde 2017. E olhando na parte de aceleradoras, etc., estrutura por trás, né, desses números elevados, o UK cedia 6 das 17 maiores aceleradoras de startups da Europa. Ou seja, em outras palavras, you significantly increase the prospects for growth, funding, and success by locating your tech firm in the UK. Próximo. Legal, então aqui eu só trouxe algumas manchetes recentes, né? O consenso do mercado que Londres é um dos principais centros de startups do mundo e apesar da pandemia do coronavírus, a cidade manteve sua classificação de segundo lugar, né? Empatada com Nova York pelo segundo ano consecutivo. O ecossistema de startups é de longe maior da Europa e com o Brexit tem uma nova mentalidade global, future growth é cada vez mais positivo, tá? Próximo. Legal. Então, olhando agora para alguns insights bem high level sobre o ecossistema de startups, os números mostram claramente que o UK é o prêmio local para captação de recursos, com o total venture capital levantado, mais do que triplicando nos últimos anos, e com valores muito superiores aos demais países do continente. Além disso, olhando só para Londres, né, para
De repente, empresas de tecnologia, de startups aqui do Brasil, olhando para o mercado britânico. Somente o capital tem mais de 200 mil startups, um número que está crescendo de forma exponencial. Também conta com mais de 70 aceleradores, incubadoras, e que é o setor responsável para a geração de quase 300 mil empregos e um valor agregado para a economia britânica perto de 70 bilhões de libras em receita digital por ano. Próximo. Legal, então aqui focando novamente nessa questão de unicórnios, né? O UK tem esse número de mais de 80, 90 unicórnios, né? Que é basicamente representa 30% de todos os unicórnios da Europa, tá? Ou seja, maiores empresas de tecnologia visando para crescimento futuro, virar unicórnio, de repente fazer um IPO. O Londres e o UK é o mercado principal para ajudar isso a acontecer. E, inclusive, dentro desses números, tem vários startups, unicórnios internacionais que mudaram do seu país de origem para se localar no UK e usar o mercado britânico como polo para crescimento exponencial. Próximo. E isso é só olhando de forma no passado, né? Se a gente for olhar no próximo onda de unicórnios, ou seja, as empresas com uma valuation do mercado entre 250 milhões de dólares até $1 bilhão, e o que também está liderando rankings em frente da Alemanha, Israel e França, ou seja, o momento atual está bem interessante para unicórnios, né, em termos de números no mercado, mas também, a perspectiva também é positiva, ou seja, a gente está olhando uma trajetória bem interessante para a geração de unicórnios e grandes negócios para próximos anos também. Ou seja, em resumo, que vou encerrar, queria só trazer esses números bem high level, trazer um panorama para alimentar as demais apresentações de hoje. O objetivo foi para mostrar, tá? Porque não deve ter nenhuma dúvida de onde uma empresa brasileira de tech deve pensar quando o assunto é expansão internacional e acesso aos mercados internacionais de venture capital. Então, eu vou encerrar meu breve fala por aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Adam. Realmente são números que impressionam e dentro disso que você colocou, eu tenho um depoimento a fazer porque eu tive a oportunidade junto com a minha sócia Lorena, de abrir em 2019 uma unidade de negócios da Central Press em Londres, e é impressionante como no Reino Unido a receptividade a novas empresas, a novos negócios, o incentivo, o apoio, a organização, tudo aquilo que a gente imagina, quando você efetivamente faz esse movimento, você percebe na prática tudo aquilo que se propaga, tudo aquilo que a gente imagina, além da agilidade, da forma como nós somos atendidos, da valorização, as oportunidades de negócios, o apoio do governo, inclusive durante a pandemia, recebemos várias comunicações por parte do governo de apoio, de suporte, qualquer necessidade para honrar a folha de pagamento. Por sorte, os nossos negócios conseguiram avançar. Temos já alguns clientes no Reino Unido e conseguimos suportar ainda com uma estrutura pequena, mas obviamente o câmbio pressionou bastante todo esse processo, né, de implantação e travou algumas evoluções que prevíamos, mas de toda forma, do ponto de vista do suporte e das possibilidades, oportunidades de negócios, é impressionante a velocidade, né, bem diferente do que a gente presencia e vive aqui no Brasil nesses 23 anos que a gente tem a empresa aberta e acompanhamos diversos clientes, parceiros que se viram em situação muito difícil durante a pandemia, sem um apoio, sem recursos, sem crédito, muitas vezes, do governo, para poder manter o seu negócio aberto. E a gente mesmo tendo essa variação tão drástica no câmbio de 4,14 de quando a gente abriu para 7,50, 7,40, como está agora, já chegou a bater quase 8, mesmo assim a gente percebeu que a gente estava suportado, apoiado pelo governo, por todas as instituições que representam, e o próprio
Britian, a embaixada, o consulado, Câmara do Comércio, todas as, né, o Brazilian Chamber em Londres, que dão esse suporte, esse apoio para que as coisas aconteçam. Sem tomar muito tempo aqui desse debate, eu quero já chamar a Andrea, porque eu falei isso tudo para a Andrea confirmar se é isso mesmo ou não, e para explicar o trabalho fantástico que vem sendo feito pelo Tech Hub UK Brasil. Por favor, Andrea. Obrigada, estou aqui ouvindo vocês falando e pensando, nossa, como é importante, né, as empresas também pensarem nesse internacional e estarem seguras em vários locais, porque aí você tem o apoio, o suporte de vários locais e não fica dependendo de um só. Queria comentar brevemente sobre o nosso trabalho de apoio, né, às startups brasileiras, inclusive na promoção de negócios e parcerias com o Reino Unido. Mas antes, para vocês entenderem um pouco como somos divididos na missão britânica aqui no Brasil, né? Nós temos a área, como o Adam bem mencionou, a área comercial de IT, que é o Departamento de Comércio Internacional, que é responsável pela área de atração de investimentos e que tem um setor específico que apoia as startups que já têm um plano de se internacionalizar para o Reino Unido, né? Que já estão mais maduras ali. Se a startup está madura, está no momento de se internacionalizar, essa equipe tem um trabalho fantástico de apoio, que é como um tapete vermelho para os empreendedores e empreendedoras, né? Tem um apoio que é confidencial, é gratuito do consulado, ele começa com o preenchimento de um business plan, né, um company business plan, e daí você tem uma pessoa que vai ser alocada, uma pessoa gerente de projetos que vai auxiliar com o estudo de mercado, essa pessoa vai apresentar informações que a empresa considera necessárias, né, para se estabelecer no Reino Unido, então, melhor localização, incentivos para o setor, informações específicas como custo de vida no Reino Unido em diferentes cidades, salários, programas de aceleração para startups, isso é uma questão muito importante para a startup que quer ir para lá validar o seu produto, né, o seu serviço. Às vezes a startup vai nesse objetivo de ver se aquele mercado é bacana, né, é interessante para ela. Ela vai procurar um programa de aceleração. O Reino Unido tem diversos programas desse tipo. E aqui uma lista de atividades que o time pode ajudar as startups, né, a decidir uma localização, registrar empresa, aplicar para visto, aplicar para abrir uma conta no banco, né, fazer registros, enfim. E, além disso, existe um programa específico para startups que tem um processo seletivo que chama o Global Entrepreneurship Program. Esse GEP, as startups são aprovadas, né, tem um atendimento de um deal maker, que é como um mentor ou uma mentora que tem muita experiência, né, em fundar, escalar e vender empresas de tecnologia, que vai apoiar com conexões com o ecossistema britânico. Isso é muito fundamental para a empresa que quer se estabelecer no local, ter uma pessoa que vai te conectar com os melhores locais, pessoas, investidores, né, parceiros, vai ajudar a empresa a adequar o seu modelo de negócios, direcionar para melhor inserção naquele mercado. O interessante do GEP também é que é um programa que pode endossar o pedido de visto especial, né, para inovadores, o Startup Visa. No Brasil, a gente teve algumas startups que já passaram por isso. Salary Fits é uma delas, uma fintech, a ADEA, que é mais recente, chama Health Tech, e várias outras startups que já foram aprovadas nesse programa, né? E além da área comercial, a gente tem uma área de programas, e muito destes programas têm apoio para startups no Brasil. E muitos desses programas são liderados, né, dentro do FCDO, que é o Foreign Commonwealth Development Office, que é o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. Aqui nós temos programas como Prosperity, programas de sustentabilidade e clima, Green Finance, Smart Cities, programas... E o programa que eu lidero, né, que é o UK Brazil Tech Hub, que é vinculado ao DCMS, que é o Ministério de Digital, Cultura, Mídias e Esportes. Então, isso é importante colocar, porque o Reino Unido, ele apoia startups internacionais não só do ponto de vista comercial, mas também do desenvolvimento dos ecossistemas parceiros, né? Então, eu quero comentar aqui mais no Tech Hub, que é como nós apoiamos as startups no Brasil, e aí dando aqui as dicas que vocês comentaram, né? Eu sei que meus colegas vão focar um pouco mais nessas oportunidades de quem já está pronto,
mas eu quero aqui colocar um pouco sobre as startups. O Adam brilhantemente já falou por que o Reino Unido apoia as startups, por que o Reino Unido é um celeiro de startups, né? E eu queria falar por que o Reino Unido apoia as startups no Brasil, né? Como uma nação líder de inovação, o Reino Unido é muito bem posicionado para ser parceiro do Brasil nesse setor, né? Como vocês já bem disseram, eu tive até que atualizar aqui, porque é tão dinâmico esses números, né? Então, são 91 unicórnios, mais de 80 mil startups scale-ups, você tem 2,5 trilhões de valuation combinados, né? Então, é um ecossistema muito vibrante, que ultrapassa 68 bilhões de libras, e isso é muito importante e fundamental quando uma startup quer, né, definir qual é o lugar que ela vai se estabelecer internacionalmente. Ela precisa ter todo um escopo, e aqui a gente está falando não só de startups, né, unicórnios, é claro que a gente aqui está chamando atenção para esse sonho, mas obviamente, e um sonho real, né, dentro da realidade do Reino Unido, mas a gente também chama atenção porque é um ecossistema vibrante que cabe todos os tipos de startup, em todos os momentos, né, da validação dos seus negócios. Desde aquele momento que você está validando, você tem vários tipos de programas, aceleradoras, investidores de seed capital, capitais, né, de séries diferentes. Então, você tem aqui uma gama muito forte de aceleradoras, de pessoas trabalhando, né, profissionais de tecnologia. Isso é muito importante no ecossistema para quem quer desenvolver seu negócio, né, sabe os nossos desafios no Brasil de desenvolver um negócio com a escassez de profissionais que a gente tem aqui, e que no Reino Unido você pode encontrar profissionais de diversas áreas da tecnologia. E uma coisa interessante, que os investimentos de tecnologias de impacto, né, os Tech for Good, que estão alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que somam mais de 2,2 bilhões de libras, é o maior da Europa, e esse setor é um setor gigante, que está crescendo muito, né, um dos mais importantes, claro, fintechs, inteligência artificial de uma forma mais transversal, mas aqui edtechs de educação, healthtechs de saúde. Destacam-se muito as green techs, climate techs, né, pensando nas mudanças climáticas, que é um tema muito importante, relevante, creative techs, inclusive. Então, o Reino Unido é parceiro do Brasil nesse propósito, e um dos esforços nesse sentido é, inclusive, através do programa do UK Brazil Tech Hub. Para você ter uma ideia, né, da dimensão aqui do Tech Hub, ele tem atuação em todo o Brasil, mas é o único hub de tecnologia do Reino Unido nas Américas. E ele faz essa conexão com o Reino Unido com outros 5 países onde o Tech Hub já é executado, né? O Brasil começou esse ano. Então, por meio dos Tech Hubs que estão operando em rede internacional colaborativa, né, no Brasil, na Indonésia, Israel, África do Sul, Nigéria e Quênia, o Reino Unido vai estimular soluções inovadoras para os desafios, tanto locais quanto globais, fazendo essa conexão também entre as regiões. Isso também é muito importante para você tomar uma decisão de qual país ou qual local você vai investir sua empresa, né? Em que tipo de programas que vale a pena você investir seu tempo. É muito importante você entender qual que é a capilaridade desses programas no mundo. E, com certeza, o Reino Unido tem essa capilaridade, essa possibilidade de levar a sua empresa, de fazer conexões com diversos países, né? O UK Brazil Tech Hub, ele tem um objetivo muito especial, que é apoiar os negócios de impacto, né? A gente apoiar os Tech for Good, negócios de tecnologias que têm um impacto positivo no Brasil. Sejam eles impactos sociais, econômicos, ambientais, né? Essas tecnologias que abordam desafios do desenvolvimento, como acesso à saúde, educação, dados, segurança, e tecnologias transversais também, né? E o Brasil tem alguns gargalos nesse desenvolvimento, né, sobretudo desigualdades nos acessos de formação empreendedora, acesso a recursos, capacitação profissional, enfim, e um pouco acesso ao mercado global também, né? 3% só das startups brasileiras
tão internacionalizadas. E como que o Tech Hub faz isso? Ele faz através de 3 áreas, né? A gente faz isso particularmente através de iniciativas com foco, inclusive, de trazer mais mulheres e grupos menos representados, né, nos benefícios da economia digital. E aí a gente faz isso através de capacitação, desenvolvimento de habilidades digitais e habilidades empreendedoras, inclusive habilidades de internacionalização, construção de ecossistemas ou apoio para startups para validarem, escalarem seus negócios através de mentorias, de conexões, de oportunidades de negócios, de rodadas de negócios, né, de validações junto com startups do Reino Unido e do Brasil. A gente tem feito algumas dessas ações e isso tem trazido um resultado muito forte nessa integração de empresas brasileiras com o mundo, né, e com o Reino Unido. A gente tem facilitação de parcerias, especialmente as parcerias internacionais e, claro, com foco muito grande no Reino Unido. Um dos projetos que a gente está executando agora, que eu queria chamar a atenção, é um projeto para mulheres empreendedoras, né? A gente tem o programa Future Females Business School, que é uma pré-aceleração, um programa formativo de startups lideradas por mulheres, que é focado em Tech for Good, que é uma validação internacional para os negócios. As empresas, a gente teve mais de 2.000 startups do Brasil todo se inscrevendo para esse programa. A gente já formou 200 startups nesse projeto e aí a próxima turma já começa em janeiro de 2020. Então, quem se interessar já pode colocar o contato na lista de espera do Future Females. O programa é gratuito, é online e a gente promove conteúdos, mentorias e conexões para as empreendedoras que estão iniciando, aquelas early stage, que estão começando a validar seu negócio, começando a pensar uma ideia, e elas vão fazer essa validação desde o início, começando uma empresa internacional desde o início. Isso também é fundamental para que a empresa desenvolva a mentalidade internacional, né, desde os seus primeiros momentos de desenhar mesmo seu modelo de negócios. E a gente também apoia as startups no desenvolvimento, né, de negócios, de parcerias. Em breve a gente vai abrir as inscrições para um programa que apoia as startups com ferramentas de internacionalização, que é o programa Go Global, que é uma fase pré-GEP, pré-Global Entrepreneurship Program. Então, para quem já está nesse momento de internacionalizar, nesse momento, Global Entrepreneurship Program, para quem ainda está numa fase anterior, que ainda precisa entender como fazer isso, que ainda não sabe, não conhece as ferramentas, Go Global. E, por fim, a gente facilita as parcerias, especialmente com o Reino Unido, para que empreendedores possam encontrar, né, parceiros de negócios, oportunidades para alcançar os mercados internacionais. Esse trabalho é um esforço complementar, né, ao trabalho do time de investimentos, que eu comentei aqui no início. Mas, enfim, agradeço o espaço, fico à disposição, caso tenham mais perguntas. Muito obrigado, Andréa. Nós que agradecemos e realmente fantástico, como eu disse no início, que são muitas oportunidades. A professora Cláudia Bardal Soria já demonstrou o interesse dela em participar, então acessa o site, cadastra, entra lá na lista, porque realmente são muitas oportunidades. Eu tenho certeza que você poderia ficar aqui muito mais tempo contando todos os projetos e todos os programas de incentivo que o governo tem e as oportunidades que na sequência a gente vai responder. Vou chamar aqui agora o Guilherme para conversar com a gente, para contar essa história da Rupi. Ele que está lá em Manchester, provavelmente está um frio, deve estar chovendo, aquele vento, né? Mas enfim, dá para passar num pub. Eu sei que está tarde aí, mas de repente ainda dá tempo depois da live de tomar aquele pint para dormir um pouco mais tranquilo. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Obrigado a Central Press. Obrigado ao Brew Connection para estar aqui apresentando para vocês. E eu estava ouvindo o Adam, André falando assim, e realmente você olha e fala, caraca, olha todas essas oportunidades. E eu sempre gosto de pensar, não sei quem já ouviu ou já viu o vídeo, eu gosto de pensar como o Simon Sinek demonstra, né? Porque vale a pena ver, só buscar Simon Sinek, é como se fala, o Golden Circle. E a maioria das pessoas pensa o que fazem, 100% das pessoas sabem o que elas vão fazer, como elas vão fazer, e
poucas entendem o porquê. E eu gosto de começar sempre para entender o porquê. Eu não vim hoje apresentar o Rupi, eu não vim me apresentar. É óbvio que eu vou falar um pouco do Rupi, um pouco de mim. Eu sou um ex-gerente da PwC, passei minha vida em auditoria e consultoria. O Rupi é meu segundo empreendimento. É um empreendimento que não é tão glamuroso. É uma fintech de back-office para empresas, para escritório de contabilidade. Então, não é aquela fintech que você fala, poxa, é uma fintech que está revolucionando, como a André falou, agora esqueci o nome de Curitiba, que já está em UK, já está nos Estados Unidos, em todos os lugares. É uma fintech que ajuda a aplicar metodologia ágil nas empresas, porque a maioria das empresas trabalha com a linha fordista ainda, né, assembly line, que a gente chama em inglês, e a gente pega isso e fala que cada um faz o seu, né? E aí acorda de manhã, vai lá, calcula o imposto do outro, paga o imposto, o outro vai lá e paga a conta da luz, e na verdade ninguém está entendendo ali no back-office o que está acontecendo de verdade na frente da empresa. Então a gente entendeu que o nosso porquê. E o nosso porquê é mudar a cultura das empresas, sair da linha do Fordismo, da linha de produção, e trazer para os métodos novos, né, para metodologias ágeis. Depois que a gente foi incluir a inteligência artificial e etc. E aí existe uma questão, quando você olha todo esse material que o Adam e o André passaram, você fala, caraca, por que eu vou ter direito a isso tudo? Por que eu mereço ou não mereço, né? Isso é uma coisa que passa muito pela cabeça do ser humano, né? Internacionalizar, até outros questionamentos, por exemplo, eu já sofri, porque desde o início, quando eu fundei o Rupi já como minha segunda empreendimento, eu entendi o meu porquê, que era mudar a cultura globalmente das empresas. Quando eu já pensei isso, desde o início, eu sabia que o Brasil não era só o meu único lugar. Eu comecei já a procurar desde o momento zero, em 2017, quando a gente começou a fundar a empresa e começou a codificar, a gente começou a criar conexões com países para ver para onde a gente ia primeiro. E a gente se conectou com o DIP através de um evento como esse, como a gente está fazendo hoje. Então, aproveitem esse tipo de evento. Eu já me conectei, e aí eu estudei a conexão com Israel, a conexão com Portugal, a conexão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem tantas, principalmente na época Trump, eles estavam muito America First, então assim, não tinha muita oportunidade para empresas estrangeiras, mesmo no Vale do Silício. E Israel tem bastante oportunidade, mas é um país muito longe e é um país pequeno, então você vai estar trabalhando com um mercado pequeno. E Portugal é o primeiro lugar que todo brasileiro pensa. Você fala, não, é português, eu não preciso fazer tradução da minha ferramenta, etc. Eu não preciso saber falar inglês e é verdade, mas ao mesmo tempo, Portugal teve uma enxurrada de brasileiros, uma enxurrada de programas que se encerraram, tá? Os programas de incentivo de Portugal, o último deles foi o Portugal 2020. Eles estão para criar o Portugal 2023, 2024, que vai durar do momento que eles criarem até 2023 ou 2024, mas os programas se encerram. E quando eu me contactei, eram uns programas muito bons, excelentes, mas você tinha que passar por um passo de ser aprovado ou não, aplicar e etc. E quando eu entrei em contato com a embaixada, na verdade, via consulado do Rio de Janeiro, foi simples. Eu não era uma empresa, o Rupi ainda não é um unicórnio, a gente vai chegar lá, mas foi muito simples, eu fui muito bem recebido, porque exatamente tudo isso que eles mostraram, Adam e André mostraram, foi assim, a veia do que o governo britânico está de olho nas empresas estrangeiras, principalmente no Brasil. E aí a primeira barreira que eu tive foi quando eu estava fazendo já a minha segunda rodada de captação, e eu mostrei o meu business plan, e aí eu conversei com um fundo de investimento, um venture capital brasileiro, e ele falou, poxa, mas você já está pensando em globalizar, porque o Brasil é tão grande, por que você não explora o Brasil inteiro e depois de ser globaliza? E aí eles falaram, olha, me deram uma resposta, me mandaram um e-mail, obviamente educado, falando, a sua tese de ser global não combina com a nossa tese. Aqui a gente quer ter uma startup que olhe para o Brasil. Mas a verdade o Rupi nunca deixou de olhar para o Brasil, a gente sempre olhou para o Brasil, a gente tem 40 funcionários no Brasil hoje em dia, trabalhando, crescendo na pandemia, e
quando eu contactei, o momento zero que eu contactei o governo do UK e falei, eu quero entender, eles já me mandaram um material todo, esse material que o Adam mostrou, que é high level, que high level, quando o britânico fala high level, pessoal, é tipo assim, por cima, né? Não é, antigamente, quando eu via high level, eu achava que era tipo mega profundo. Ele mostrou um material super profundo, mas isso é o por cima. Eles começaram a me mandar um material super, hiper profundo sobre o Reino Unido. Infelizmente, eu não posso mostrar, porque exatamente como o André falou também, é confidencial, ele é feito para mim. E começaram a mandar por que o Reino Unido? E aí, dali, eles foram começando a me assistir, a dar uma assessoria o tempo inteiro. Eu conversei com o pessoal de Portugal. Em Portugal tinha uma assessoria que queria cobrar de mim 30 mil euros para começar a pensar como eu me ajudar. Em Israel, tinha que ter a barreira da língua. Em UK, esses 100 profissionais que o Adam falou, do DIT, existem, estão localizados no Brasil e na Inglaterra, e eles produzem material para o que você precisar, para você. A partir do momento que você tem um commitment, um compromisso, de falar assim, olha, eu quero realmente ir. Tipo, né, se você vai ou não, aí é uma outra questão, mas eu quero levantar o braço e falar, eu quero realmente ir. Eu não vim, o Rupi não veio para cá através do programa do André, esse programa é excelente, sim, recomendo a todos, facilita muito. Mas a partir do momento que a gente falou sim, eu recebi, em menos de um mês, um business plan. Acho que o business plan que eles mandaram me inspirou a fazer business plans melhores para os meus investidores do que eu fazia. Era um business plan muito compreensivo, com bastante informação, com quais cidades eles entendiam que era melhor para mim, explicando o que tinha em cada cidade. Eu tive a oportunidade de conversar com um representante de tecnologia e internacionalização, secretarias diferentes de cada cidade, das cidades que eu escolhi. Eu falei, olha, eu quero entender Manchester, Londres e Leeds. E aí eu conversei com um representante de Londres, conversei com um representante de Manchester, conversei com o representante de Leeds. E aí, de novo, né, passa pela sua cabeça, mas existe isso que é chamado a síndrome, não sei se vocês já ouviram falar, todo empreendedor passa, se chama síndrome do impostor. Não tem nada a ver com ser impostor ou não ser impostor, tá, gente? Depois vale a pena vocês pesquisarem, que é por que eu mereço isso? Essa é o nome da síndrome. Por que eu mereço isso? A gente se pergunta o tempo inteiro. Por que a minha startup, talvez que não esteja na lista dessas todas que a André passou, é uma startup que merece ir para a Inglaterra e ser bem recebida e receber todos os grants, todos os VCs, receber investimento. Tem muito empreendedor que se prende a esse porque eu, né? E tem outros empreendedores que estão indo, mas eles são muito maiores, eles são muito atrativos, eles são muito mais sexy, eles são muito... Mas por que eu? Pô, eu estou começando ainda. Quando eu comecei a conversar com a Embaixada Britânica foi em 2017. Eu estava realmente começando zero de receita. Mas quando eu decidi ir, foi uma decisão, foi no início um pouquinho no início do coronavírus, e foi uma decisão fundamental para a gente, está sendo uma decisão fundamental. E aí eles proveram para a gente uma série de documentos, tipo business plan, cidade. Aí depois que eu escolhi cidade, me apresentaram. Eu vim para cá no meio hoje, né, 2 semanas aqui, no meio da crise do coronavírus, com 10 dias com aquele medo de 10 dias de quarentena no hotel, etc e tal, mas com uma carta do governo de Manchester falando, eu preciso do Guilherme, porque o Guilherme abriu uma empresa. E abrir uma empresa no Reino Unido é simples, é mais fácil eu abrir uma empresa na junta comercial do Brasil, eu sou contador, eu posso dizer, eu mandei os documentos, no dia seguinte estava a empresa aberta, o número da tua empresa passa a ser qualquer coisa que você faça, abrir uma conta em banco, você bota o número da tua empresa, já abre todas as informações da empresa. Então, assim, é realmente feito para você se internacionalizar. Então, aqui, hoje eu estou para mostrar que a experiência, todo esse material que eles foi apresentado anteriormente, é real e que você não precisa ser gigante para estar aqui. E se você pensar num cenário macroeconômico, a gente está vivendo um momento no Brasil muito difícil, em que a gente está com inflação alta, a gente está com juros altos, a gente está com a moeda, né, o forex exchange, a variação cambial em relação à libra, em relação ao dólar, está absurda, está flutuando está muito alta. Então você fala assim, cara, então como é que eu vou investir na Inglaterra, né? Mas aí você tem que pensar pelo modo contrário, que é cada R$1 que você está ganhando, né, como faturamento, como empreendedor,
você, na verdade, se você estiver olhando para o mundo, como dólar, você está ganhando, na verdade, 0,20 centavos, né? Um pouco menos, de dólar. E quando você está aqui, você, na verdade, é uma estratégia, na verdade, para sobreviver até o que eu imagino que seja o ano de 2022 para o Brasil. O ano de 2022 para o Brasil vai ser um ano de muita instabilidade, uma estabilidade política, econômica, né? A não ser que haja uma pivotada do Brasil, a gente vai ter muitas questões a serem resolvidas. E essas questões a serem resolvidas trazem mais instabilidade econômica para a gente. E o momento que eu falei, levantei o braço para o DIT, foi em março de 2020. E eu conquistei, durante março de 2020, eu fiz os mesmos pilares que eu fiz no Brasil, que era me conectar, ser acelerado por uma das empresas, então a gente está sendo acelerado aqui em Manchester, e me conectar a uma rede de profissionais que são meu público-alvo. E a gente está conectado ao Pro Manchester aqui em Manchester. E a partir desse momento, a gente tem clientes, tecnologia, fomento, grants, né, investimentos do governo, e VCs que estão de olho no Rupi. Mas não é só sobre investimento. Você não precisa ter o dinheiro. As pessoas geralmente botam que nós mesmos, seres humanos, criamos obstáculos para conseguirmos o que nós queremos, né? Então, assim, eu só vou para o UK se eu conseguir o grant. Eu só vou para o UK se eu for investido por um VC. O Rupi ainda não tem nenhum grant definido e não tem nenhum VC definido, e a gente está aqui. Isso tudo porque, mais do que dinheiro, a gente recebeu ajuda, know-how. Eu estou uma semana aqui em Manchester já, mais de uma semana, e todos os dias eu tive reuniões e encontros com quem está me ajudando e com potenciais clientes para poder vender a ferramenta e já acelerar o processo. E isso é um hedge, uma proteção para o cenário econômico brasileiro. Porque se eu atingir, né, estamos falando de empreendedorismo, todo mundo sabe o que é MRR, que é aquela receita mensal, né, que é até a medição, como os venture capitals medem seu tamanho, faturamento mensal. Se eu tiver um MRR de 10 mil libras aqui, eu estou falando hoje de 7.500 reais, 75 mil reais. No ano que vem, eu não sei de quanto a gente está falando. A gente pode estar falando de 120, 130 mil reais a mais no MRR da empresa. Só de 10 mil libras. E crescendo. Então, assim, o melhor dinheiro nem na verdade, do fundo, do VC. Eu sempre costumo falar isso para todo empreendedor. Tem duas coisas que são muito importantes. É você entender o seu porquê. A partir do momento que você entender o seu porquê, você merece sim estar internacionalizando. O Brasil é gigante? Mas, cara, você ter oportunidades globais é o novo século. Com o coronavírus a gente mostrou isso, que todo mundo é capaz de se conectar via vídeo. É a primeira vez que eu estou aqui depois que a gente já abriu a empresa. A gente abriu a empresa no início começamos a conversar em março de 2000 realmente quando eu levantei a mão e me comprometi, foi março de 2020, abrimos a empresa em janeiro de 2021, mais ou menos, fevereiro de 2021, e é a primeira vez que eu estou aqui, já fechando o negócio. Então, sem ainda investimento e sem nenhum grant, apenas com a quantidade de informação que o governo DIT e o MIDAS, que é o Manchester Investment and Development Agency, a agência, é muito legal o nome, MIDAS, que é o toque de ouro, mas é a agência de fomento, agência de, na verdade, o que seria o equivalente do Brasil à Secretaria de Desenvolvimento, que tem em toda a prefeitura, só com know-how, só com networking. Eles estão fazendo e abrindo para mim. E estar aqui presente é mostrar para vocês que tudo isso que o Adam e o André estão falando você é capaz, cabe para cada um. Mas eu tenho uma startup que é um negócio pequenininho que eu estou melhorando óculos fazendo uma visão aumentada, realidade aumentada. Estou começando aí. Mas sim, internacionalizar para a Inglaterra pode ser para você. Basta se você entender o seu porquê. E aí, para terminar, eu estou aqui, né, nesse timeline que a gente passou. A empresa está criando uma segurança, mesmo durante o coronavírus, pensando de outra forma, né? Eu vou ter que gastar em libra para estar aqui. Sim, mas ao mesmo tempo que eu conquistar uma libra
de receita, eu estou falando de quase R$8 de receita a mais para cada libra que eu consigo aqui. E entender o seu porquê. E se seu porquê é internacionalizar, eu recomendo UK, e escolher a cidade, eles vão te ajudar, não precisa ficar preocupado. Escolher os grants, eles vão te ajudar, também não precisa ficar preocupado. E entender que é para você que está ouvindo a gente, cabe para todo mundo. Não é algo, não, porque você tem uma conexão, você tem, não tem aquele QI, quem indica, sabe? Basta você levantar a mão e falar, o meu porquê é ir ser global. E eu recomendo, eu fiz estudos, né, em 4 países diferentes, Estados Unidos, Israel, Portugal e UK, e aqui foi o lugar que eu selecionei, e eu estou falando para vocês, eu não gastei $1, R$1, e tive um estudo gigantesco de profissionais de consultoria. Até hoje eu tenho suporte de consultoria do DIT. Infelizmente eu não posso mostrar porque é confidencial, é exclusivo para mim e para o Rupi. E estou aqui, sem ter gasto R$1, com todo o know-how e suporte que uma empresa precisa ter. Então, assim, é para você, empreendedor pequeno, que quer se tornar um unicórnio, quer ser global. O coronavírus mostrou para a gente que nós somos capazes de trabalhar de qualquer lugar do mundo e entregar. Principalmente quando a gente está falando de tecnologia e startup. Então, assim, você está no interior do Brasil. Você está aí, você está montando uma startup, você está em Curitiba e quer vender no Rio, você consegue. E você também consegue vender aqui e vir para cá e abrir aqui. E o VC, o grant, é uma consequência das ações que você precisa fazer. Que é levantar a mão e falar, eu mereço, eu consigo. Eu quero. Você quer, de verdade. Então aqui fica a minha mensagem. Após mim, vou ter o Breno falando já da vivência da vivência em UK com mais tempo do que eu, mas assim, eu estou muito grato, uma palavra gratidão mesmo, de estar aqui hoje, conversando com vocês, da Inglaterra, e podendo falar, eu consegui. Minha empresa é uma empresa que está não é gigantesca, a gente tem um valor de $20 milhões. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. E às vezes até devem ter te perguntado já, mas você é louco? Vai abrir um negócio no Reino Unido nesse momento? Eu posso exatamente quando você falou, Celo, com o que eu queria terminar. O mesmo fundo que virou e falou que a minha tese não batia com a dele, há 2 anos atrás, me procurou há 3 meses atrás e falou, a gente quer investir em vocês. Eu falei, não, mas você disse que a sua tese não batia com a minha. E aí eles falaram, não, mas você conseguiu cumprir com suas teses. Né? Eu consegui bater as metas, tudo que eu mostrei para eles. Então, dinheiro é consequência, né? Investimento e dinheiro é consequência de trabalho duro. Né? Então, o mesmo fundo que falou que eu tinha que ficar só no Brasil, quando eu conquistei a Inglaterra, vamos dizer assim, no bom sentido, me procurou e falou, eu quero investir em você. Sensacional, porque realmente assim, existem muitas possibilidades, essa tua trajetória aí mostra isso, e a gente fez questão de trazer, porque é um exemplo de uma empresa que está no processo, que está indo nesse caminho, e para mostrar que sim, é possível, e nesse gancho eu já vou chamar aqui um outro exemplo que é fantástico também, o Breno vai trazer essa experiência dele já um pouco mais avançada, para mostrar como é que foi essa trajetória, como que a Quintas está presente no Reino Unido, e ele, eu acredito, até por conta do trabalho junto ao Lead UK, à frente do Lead, ele também tem muito contato com outras startups e com outros negócios brasileiros. Breno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui, conversando com vocês, e a facilidade de ser a honra de ser o último, que a gente só precisa concordar com o que falaram, né? Acho que todos compartilharam informações muito ricas e valiosas, falaram bastante sobre o como, então acho que, para mim, a mensagem ela seria um pouco mais de encorajamento, né? Acho que o como está bem claro, existe apoio, existe suporte, e eu queria compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto por aqui, como encorajamento para aqueles que estão pensando em se internacionalizar e entendem que o UK pode ser
um país caminho para essa internacionalização da empresa. Contar um pouquinho da história da Quintes, né? A Quintes é uma empresa de soluções para transformação digital já estabelecida no Brasil, é uma empresa grande, entretanto, quando ela resolveu se transformar por inteiro em 2019, foi quando adotou até o nome Quintes, né? Bastante focada em inovação, principalmente inovação aberta com os nossos clientes, co-creation, com foco bem forte em metas de ESG, com actionable, né, que a gente chama aqui, para metas para nossas empresas, para nossas áreas. Então, a gente se transformou bastante em 2019, e no ano passado nós tomamos a decisão de se expandir para fora da América Latina, né? A gente já tinha Brasil, Chile, Colômbia, e tomamos a decisão aí de abrir operações nos Estados Unidos e na Europa, e eu particularmente aqui estando em Londres. E as nossas motivações foram as mesmas aí que o Guilherme falou, né? Que, poxa, o acesso ao mercado estável, acesso a uma moeda mais forte, né? Acesso a investimento e as instituições de ponta, né? Isso faz toda a diferença, isso nos ajuda a melhorar, a ser melhor, a querer estar sempre buscando inovação, sempre buscando um passo a mais, ser desafiado no dia a dia. Eu acho que internacionalizar e globalizar tem essas vantagens, mas acho que um dos principais é acesso ao mundo. Na minha opinião, o Reino Unido, o UK, é muito mais global e internacional do que outros países da Europa e que os Estados Unidos, por exemplo. Por ser, acho que tem as características de ser uma ilha, né, e ter a necessidade de ter essa expansão internacional e esse apoio internacional, e por razões históricas também, né, o Reino Unido sempre esteve desbravando o mundo, e eu acho que na área de tecnologia não é diferente. Então, a gente se inspira muito em empresas daqui, né, pelo modelo de negócios, e a gente apostou também no diferencial brasileiro, né? Grande parte da nossa operação está no Brasil, como eu disse, né? Nós somos empresas com headquarters no Brasil, e a gente apostou bastante no diferencial brasileiro, o talento brasileiro, a capacidade de pensar fora da caixa, de fazer perguntas corretas, e principalmente a nossa resiliência, né? Lembra daquela campanha, sou brasileiro, não desisto nunca? Isso é verdade, isso é um diferencial, e para aqueles que buscam se internacionalizar, não acham que isso é pouca coisa, isso é muita coisa, é um diferencial muito grande, e eu acho que a gente tem que começar a quebrar algumas barreiras de mindset que a gente tem, às vezes, como o Guilherme falou muito bem, né? Será que eu mereço? Será que eu consigo? Então, a nossa experiência tem sido assim, apesar de sermos uma empresa grande, estabelecida no Brasil, a gente veio como uma startup, né? A gente veio, vamos com um time enxuto, a gente tem uma estrutura bem flat, tem uma estrutura pequena, vamos testar como uma startup. E quando a gente foi abrir a empresa, né, a gente, no mesmo dia, custa 12, 14 libras, você preenche ali seus dados, manda alguns documentos, no mesmo dia você sai com o seu Certificate of Incorporation, né? E então é muito fácil, ele já tem o contrato social, já tem o modelo pronto, e no mesmo dia você já sai, no outro dia você já sai com conta no banco, é muito fácil, realmente, mas eu acho que a gente tem um paradoxo aí entre a facilidade de se fazer negócio e a diferença cultural, que também a gente não deve diminuir esse aspecto, o mindset. Eu acho que eu queria encorajar os empreendedores brasileiros a já nascerem com esse pensamento internacional, de resolver problemas globais. O Brasil é um mercado muito grande, né, como o Guilherme falou muito bem, o Brasil é um país muito grande, dá para ganhar muito dinheiro no Brasil, dá para crescer no Brasil, dá. Mas eu encorajo a pensar internacionalmente, não só por mercado, não só por investimento, mas também porque te ajuda muito a pensar com inovação. É uma transformação cultural muito grande, que te ajuda a ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, né, um colega de trabalho melhor. Então, eu encorajo muito que as pessoas busquem essa internacionalização. A gente ouviu sobre as facilidades e o apoio que você pode ter para o Reino Unido.
o número de 3% de startups brasileiras internacionalizadas, eu acho uma pena. Eu acho que a gente tinha que pensar em se preparar para isso, né? Um dos obstáculos que a gente tem hoje nos nossos centros de operações é formar pessoas com o mindset para atender clientes daqui, que tenham até o inglês fluente, que tenha a facilidade cultural. Então, eu queria encorajar, né, vocês a buscarem essa etanização e buscarem o UK, porque eu acho que é um acesso ao mundo dentro de uma ilha e que é muito fascinante. E eu acho que o UK também criou naturalmente algo que eu acho muito legal, que são hubs e bolsões de excelência, né, regionalizados. Então, ao invés de a gente ver regiões competindo contra outras para atrair empreendedores, atrair empresas, elas acabam se complementando, né? Você vê ali a região de Cambridge muito focada em healthcare, life sciences, você vê no cinturão industrial de Leeds, a Manchester ali, onde o Guilherme está, muita coisa de real estate, porque você tem um cinturão logístico, né? Então tem muita parte imobiliária, porque então faz sentido você ter tecnologias e startups nesse setor. Mais no norte ali, com relação à energia, por causa das fazendas eólicas, né, de offshore e nearshore, que tem bastante. Então, eu fico muito feliz em ver empresas como a do Guilherme, que já nascem com mentalidade internacional. Acho que as empresas têm que entender um pouquinho mais desse mercado que eu tenho falado, né, desses bolsões de tecnologia, de excelência que tem no Reino Unido, acaba facilitando o seu caminho para onde ir, por que eu vou para cá, por que eu vou para lá. Existe um projeto muito interessante chama Sifted, com o Financial Times e o Microsoft para startups, que se chama-se Startup Explorer. Né? Depois eu posso disponibilizar o link e vocês vão ver o tamanho disso que eu estou falando, né? Você vê Londres aqui, o centro financeiro focado ali em fintech, 10 bilhões de investimentos somente em Londres, né? Aí você sai para Oxford ali, a parte de bebidas e startups de bebidas e alimentos, e você vai subindo para Cambridge, igual eu falei, Health Tech e Life Sciences. Então, cada região de acordo com a sua vocação, então isso facilita muito o trânsito, facilita muito você entender aonde se localizar e por que se instalar, e com todo o apoio que você tem do governo, né, tanto do governo que está no Brasil para te ajudar nesse processo de internacionalização, essas etapas de A a I, que a Andrea colocou no slide dela, e que parece muito, mas elas são todas muito simples de se fazer, como eu falei, e eu acho que aqui também no Reino Unido, quando você se estabelece aqui como empresa, você tem os grants, né? Não necessariamente você vai ser selecionado por um grant, mas você tem a possibilidade no grant, você tem o Innovate UK, que é uma agência de incentivo a fomento a empresas inovadoras que buscam inovação. Você tem incentivos do VAT, que é aquele imposto sobre venda que tem aqui, né? Incentivos do VAT para pesquisa e desenvolvimento, créditos de VAT para pesquisa e desenvolvimento, né? Para você ter o rebate disso. Quando você estabelece e vai buscar investimento aqui no early stage, você tem opções como SEIS, que o investidor investe na sua empresa e ele recebe 50% de volta na sua declaração de imposto. E tem o EIS, que aí é uma etapa posterior, né, quando você está ali mais ou menos no seed, que o investidor investe na sua empresa e recebe 30% de volta. Então, isso criou um mecanismo muito interessante de investimento para empresas que estão começando, e, de novo, investidores que não são só para a parte financeira, que podem te apoiar com uma visão global, uma visão internacional, podem te apoiar com uma visão de negócios, de crescimento, de empresas. Então, tem muitos incentivos do governo, o que eu acho muito legal, muito importante, mas eu acho mais importante ainda é entender a sede, a fome das empresas, do ecossistema com inovação e de receber ideias, de receber pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, tanto no LEAD quanto na Quintes, né, atendendo clientes e membros e empresas do nosso ecossistema.
eu vejo uma vontade muito forte de engajar em inovação aberta, de buscar soluções de nicho com startups, né? Você tem empresas aqui implementando frameworks de corporate venture capital, ou somente corporate venture, né? O investimento vai para eles implantam framework para poder criar empresas dentro de empresas, para soluções de nicho. Isso está crescendo bastante. Temos exemplos como Founders Factory, que a gente até representa eles na América Latina, no Brasil, né, como Quintas, que trabalha muito nesse framework junto com as empresas. Então, é um ambiente muito propício, eu acho menos agressivo que Vale do Silício, Estados Unidos, por exemplo, que você tem ali o playbook dos VCs, que mais do que enxergar valor na empresa e na sua atividade, enxerga mais se você está fazendo o playbook corretamente, e às vezes você não tem. Às vezes, a gente já cansou de ver casos aí, né, de que não tinha valor, mas mesmo assim conseguiram investimentos milionários, bilionários, porque seguiram o playbook. Aqui eu acho que é uma coisa mais orgânica, uma coisa mais de relacionamento, uma coisa mais de resolver problemas, de achar soluções e de agregar valor. Então, eu acho que a minha mensagem é, então, internacionalize, nasça já sabendo que você pode internacionalizar, já pense nisso. Muitas pessoas podem pensar, poxa, mas eu pensar em internacionalização agora pode ser uma distração para o meu negócio, né? Eu discordo, eu acho que você já pode pensar a se expor a um cenário internacional, a entender como a sua solução e a sua empresa pode se adaptar a uma solução global, e não somente aos problemas, e solucionar problemas do Brasil e desafios do Brasil. Pensem global, capacitem-se, procurem apoio, entendam programas de capacitação, né? Aprendam bem o inglês, procurem contactar pessoas. As pessoas são muito abertas a receber inovadores. Então, a minha mensagem para vocês seria: tenham coragem, né? Vocês merecem, vocês podem. É um mercado muito atraente, interessante. Vocês viram os grandes números aí que impressionam a qualquer um, e realmente é um país incrível para inovação, um país incrível para investimento, e eu queria encorajá-los para isso. Então, essa seria a minha mensagem para vocês, para encerrar. Qualquer pergunta que quiserem saber um pouco mais da nossa atuação, a gente tem parcerias com startups para os nossos clientes, a gente tem parceria com startups para nossas atividades internas, a gente tem programas de aceleração, programas de investimento. Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, e eu tenho o maior prazer em poder conversar, compartilhar ideias e poder ajudar no que for possível. Muito obrigado, Breno. Você falou que as empresas já podem nascer internacionais, né? A gente, depois de velho, a barba branca não me deixa mentir, resolveu, depois de 20 anos de negócio, internacionalizar. E mesmo assim, encontramos um ambiente extremamente propício, uma receptividade fantástica, e prova disso é esse evento que a gente está fazendo em parceria com a Embaixada Britânica, com o Britain, ver o profissionalismo e a vontade de gerar negócios e abrir novos negócios. Eu acredito que esse depoimento de vocês, e aí eu vou chamar agora todo mundo aqui para a gente conversar e debater um pouco, porque são muitas perguntas que chegaram por vários canais, até pelo WhatsApp, vieram até perguntas antes, inclusive. Primeiramente para a Andrea, eu quero que ela fale um pouquinho, porque tem uma pergunta sobre as EdTechs, e você tem duas sugestões de canais, de sites, para que as pessoas possam se informar um pouco mais sobre isso. Exatamente. EdTechs, como eu disse na minha apresentação, é uma das áreas que está muito grande no Reino Unido, que é muito grande no Reino Unido. Então, tem muito espaço, tem muito mercado para isso, tem muitos investimentos. Acho que uma pessoa comentou que aqui no Brasil tinha tido algumas dificuldades, e é importante você olhar para outros mercados, como que está a situação em outros mercados, para você não perder o timing, né? Quando a gente está falando de inovação e tecnologia, esse timing é muito essencial. Então, no Reino Unido, a gente tem várias, então tem uns dados muito bons aqui na TechNation, e aí tem 2 reports que eu gosto muito de acompanhar os dados por ano. Tem um que é muito recente agora, saiu esse ano,
que é um report macro sobre o ecossistema de inovação, e aí inclui startups de várias áreas, e tem um só para Tech for Social Good, que é aquele que a gente estava falando sobre o Tech for Good, que aí entra a área de educação. Tem muitos dados sobre isso, você vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. E o time aqui do DIT também tem uma área especializada para atendimento de edtechs também que queiram olhar para o Reino Unido, né? Então, a gente tem uma área que atua só especialista com startups de edtechs. Excelente. Eu vou emendar já uma pergunta para o Adam, que veio do Eliseu Abreu, que ele quer saber se existe, né, venture capitals específicas, fundos específicos no Reino Unido para o mercado de criptomoedas e blockchain. Não, legal. Realmente, esse é um dos mercados em mais crescimento nos últimos anos, sem entrar muito no detalhe agora, mas sim, o UK tem um grande ecossistema de empresas de cripto e áreas relacionadas, conta com fundos específicos nesses mercados. Então, com certeza, qualquer pesquisa do Google ou entre em contato depois com a gente pode fornecer mais informação sobre esse mercado, que é com certeza um dos líderes na Europa nesse segmento. Eu tive a oportunidade, quero compartilhar aqui, pelo fato de atendermos há 13 anos o Sicredi, que é o maior sistema, né, instituição financeira cooperativa do Brasil, que tem uma participação aqui no Brasil do Rabobank, que é um banco holandês, uma instituição também financeira cooperativa. Tive a oportunidade de cobrir alguns congressos mundiais das cooperativas de crédito e mergulhar um pouquinho mais nessa área de finanças, conhecendo um pouco os hubs de inovação dos grandes bancos, como Visa, enfim, bancos e operadoras, né, também, e a gente percebeu que essa é uma área pujante, né, as fintechs estão aí para mostrar isso, né? O nosso Nubank aqui no Brasil, que é o nosso grande orgulho, mas que no Reino Unido, por exemplo, a nossa operação bancária é 100% feita em banco digital, né? A gente tem conta pessoal no Monzo e tem conta jurídica no Starling Bank. Tudo aberto de forma digital, né? A gente não precisou ir a nenhuma agência e o trabalho é fantástico, os resultados, a evolução, o Open Banking, que já está muito ativo já há algum tempo no Reino Unido e que está chegando aqui no Brasil agora também com muita força. Então, a gente percebe que essa é uma área, eu não senti, por exemplo, uma diferença entre Singapura, que falam tanto, né, e o Congresso de 2019, ou 18, na pandemia a gente se perde um pouco com essas datas, foi em Singapura, né, teve no ano anterior na Escócia, e a visita aos hubs de inovação de Londres foram melhores do que as visitas em Singapura, para se ter uma ideia. Então, Londres, para esse mercado de criptomoeda, blockchain, fintechs, toda a parte de meios de pagamento, tanto que o eBanks, que é o nosso unicórnio aqui também, uma empresa paranaense, está no Reino Unido, atuando fortemente, vai ser inclusive um dos nossos convidados para as próximas edições do Brook Connection. Esse é um mercado que realmente, Eliseu, tem muita oportunidade, muito investimento. Então, se você tem a intenção, realmente siga esse caminho aí que foi colocado pelos nossos convidados, que você vai conseguir muita oportunidade para avaliar. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, complementar a respeito disso, ou se a gente pode passar para a próxima pergunta. Cláudio, se você me permite, até para falar uma questão, né, nesse mercado de fintechs e criptos em geral, né, o Open Bank nasceu aqui, né, o framework regulatório do Open Bank, da compartilhação de sistema, dados abertos, nasceu aqui. E todas aquelas empresas do setor de fintech, principalmente meios de pagamento, que queiram facilitar de alguma forma, eu encorajo a estudar a regulação daqui, né? Que motivos por que as empresas de fintech se instalam muito forte aqui é por causa da regulação, principalmente quando se trata de pagamentos internacionais, né, de investimentos internacionais. Isso tudo é bem facilitado, e elas estão preferindo o Reino Unido a Singapura, exatamente porque aqui é um ambiente muito seguro e propício e fácil de transitar, ao contrário do nosso querido Brasil, que a regulação é um pouquinho complicada. Excelente.
Vou agora fazer uma pergunta do José D'Amigo Neto, que é um grande amigo. Esse é um empresário fantástico, um gestor que foi CEO de grandes empresas, o último a Raco, que foi cliente também da Central Press, e que hoje é um investidor aqui em diversas startups, teve participando conosco do Hackatop de Marketing em 2019, um evento da ADVB, que eu tive a oportunidade de, junto com uma equipe, organizar, e foi sensacional, porque o ecossistema de inovação aqui do Paraná é fantástico. Nosso Vale do Pinhão, comandado brilhantemente pela Cris Alessi, que é nossa companheira de diretoria na ADVB, muitas coisas boas que vêm sendo feitas, e o D'Amigo está no meio disso tudo, do ecossistema, e fazendo um trabalho fantástico, e ele traz aqui uma pergunta extremamente interessante. Eu vou deixar aberto para vocês debaterem, tá? Porque eu acho que cada um pode contribuir um pouquinho. Quais são os primeiros passos para acessar o TechNation UK? Vocês falaram um pouquinho, mas eu quero que vocês reforcem. Eventualmente a gente dá algum endereço, algum site, algum caminho, né? E ele fala aqui que ele assessora uma empresa paranaense com 4 patentes na área de energia renovável, de biogás, e tem interesse no hub com a Europa a partir do Reino Unido. Então, fiquem à vontade aí para comentar. Não sei por onde querem começar. Quem quer começar? Posso comentar a minha experiência, tá? Porque a gente se conectou ao TechNation agora, no programa de aceleração do TechNation. Só para quem não sabe também, é legal dizer que a gente está falando bastante de Curitiba. O Rupi é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro, mas a gente foi acelerado pela Hot Milk, tá? Pela PUC do Paraná, junto com o Sebrae, junto no último Startup Evolution. Grandes parceiros, os Marcelo Fim, todo aquele pessoal faz um trabalho fantástico lá na PUC, e que também nos ajuda muito aqui no Brew Connection. É importantíssimo você tê-los citado, porque eles também fazem um trabalho fantástico. A gente foi acelerado por eles, e aqui na Inglaterra a gente está sendo acelerado pelo TechNation. Acho que André, para poder dizer de forma mais técnica do que eu, mas como eu cheguei ao TechNation, eu posso dizer o como, né? Como eu, Guilherme, cheguei. Fui primeiro indo ao DIT, os assessores do DIT, e aí essa resposta para mim serve para a questão da EduTech, serve para a questão da cripto. O que eu estou encorajando, que o Adam e o André e o Breno conseguem dizer com precisão, eu estou só dizendo para vocês, é real. Aqui está a prova. Então, assim, o DIT tem, a partir do momento que você contacta o consulado, o Adam, a Andrea, você passa a ter um assessor elencado para você. Então, assim, o TechNation foi uma das aceleradoras que foram apresentadas para nós, do Rupi. A gente levantou a mão e falou, essa a gente quer, a gente se inscreveu, foi colocado em contato com o Mo, que é um dos responsáveis aqui do TechNation, aqui em Manchester, e a gente foi aprovado. Ponto. Então, assim, é mais simples do que se imagina. Basta você querer. Agora, em relação à parte de patentes e energia renovável, eu não consigo responder, mas o que eu estou querendo encorajar todos se vocês querem nascer globais e estão pensando em qual país escolher, eu definitivamente recomendo que vocês levantem a mão para o DIT, para a Andrea, para o Adam, para o Breno, para as pessoas, para o Cláudio, que são pessoas que estão levando a inovação, trazendo a inovação para cá, porque existe o como ser feito já muito bem desenhado, de forma muito simples, como o Breno disse. É mais fácil abrir uma empresa aqui na Inglaterra do que no Brasil. A junta comercial daqui não precisa que eu assine, mande o documento assinado, etc. e tal. A cópia do meu passaporte, eu assinei digitalmente, ponto. Então, o meu acesso ao TechNation foi através do DIT, porque eles mostraram que era uma das opções. Excelente. André, quer complementar antes do Adam fazer as considerações finais dele, porque eu sei que ele tem um compromisso na sequência. Claro, muito rapidamente vou reforçar, pelo melhor caminho é com a equipe do DIT. A gente tem, através do site, tem o site great.gov.uk/international, expand to the UK. Você consegue lá acessar e entrar em contato com a equipe. Essa equipe é maravilhosa, tem uma área só para também de energias renováveis, então tem especialistas nessa área que vão te atender da melhor forma.
Então, a melhor forma de entrar em contato com o Technation, o interessante é que o Technation também faz, ele faz o endorsement, né, para o visto, o Startup Visa também. Então, é um dos caminhos que você tem para conseguir esse visto e, enfim, ter esse status de startup dentro do Reino Unido. Inclusive, na última edição do Brew Connection, que a gente falou sobre ESG, a Greco, uma empresa britânica que atua aqui no Brasil na área de energia, foi uma das nossas convidadas e apresentou um pouco, falou bastante sobre a questão de energia renovável, os projetos, as ações, e quem sabe aí também seja um caminho de aprendizado, não é isso, Adam? Com certeza. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, e aí a gente também vai partir aqui para o encerramento, e todas as perguntas vão ser encaminhadas, né, para que sejam respondidas posteriormente. Não, perfeito. Apenas só para parabenizar todo mundo envolvido no webinar hoje, eu acho que foi fantástico, bem interessante para a Andrea passar uma overview bem detalhado de como empresas locais podem acessar toda a ajuda do consulado britânico, como acessar o mercado britânico, e também bem interessante para ouvir né, do Guilherme e do Breno também sobre casos práticos e como eles fizeram essa mudança para o UK, como eles aproveitaram o mercado britânico de tecnologia, todo o ecossistema lá, e como eles fizeram um grande sucesso. Eu acho isso para a gente é fantástico para ver, é uma prova, né, de todo o trabalho que é congelado, as outras organizações vêm promovendo, e mostra claramente que tem um caminho de sucesso para empresas brasileiras pensando em expandir e abrir um negócio no UK. Excelente, Adam. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E, Andréia, por favor, comentários, suas considerações finais, e também vamos deixar aqui seu contato para que todos possam falar com você na sequência. Perfeito, fico à disposição para responder qualquer pergunta. Reforço aqui que as startups, em qualquer momento de validação ao seu momento de escala, devem olhar para o Reino Unido. É um mercado muito vibrante e que está muito aberto para os brasileiros. Tem muitas oportunidades. Se conecte com o ecossistema do Reino Unido. Eu fico à disposição. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Guilherme? Minhas considerações finais, sim, enquanto a gente estava falando, eu fui tentar lembrar como é que foi o meu primeiro contato, né? Porque a gente está falando tanto aqui de como é o contato como é que eu busco o DIT. E foi uma propaganda no LinkedIn, tá? Tem uma propaganda que passa no LinkedIn que é Great British, com a bandeira, e eu cliquei lá e preenchi o formulário, e é eles que me contactaram. Então, assim, é realmente simples. Então, fica aqui o meu... mostrar a simplicidade que é. Eu ainda não me mudei, essa é a minha primeira vinda para cá. Eu ainda moro no Brasil e vou ficar indo e vindo. E não tenho medo também da questão eles estão sendo bem rígidos em relação à questão do coronavírus, né, do PCR, dos testes, de ter as vacinas, mas é para o bem, porque quando eu cheguei aqui, eu fiz todos os exames, tudo certinho como tem escrito no site, né, passei 10 dias antes num país sem ser red list, tem que ler bastante, tem vários que muda de 15 em 15 dias, mas não tenho medo de vir para cá, porque, na verdade, essa organização toda para você entrar no país é porque aqui eles já vacinaram mais de 80% das pessoas, em Manchester, por exemplo, 2 doses. Então, o que isso significa? É que as pessoas estão andando sem máscara na rua. Eu tive a oportunidade, depois de quase 2 anos, né, que a gente está passando, mais de um ano e meio de coronavírus, de andar sem máscara. Por quê? Porque está todo mundo vacinado. Você precisa usar máscara em certos lugares, mas... Então, assim, a preocupação da imigração, na verdade, em você ter as 2 vacinas, fazer o PCR, etc., que parece ser complicado, na verdade, uma relação de segurança à sua própria pessoa. Então, assim, fica aqui acho que minha mensagem final é essa. É simples, e tudo que parece ser difícil, na verdade, é para a sua própria segurança. Na última edição, inclusive, na nossa primeira edição com a Mariana Nunes da Kellogg's, todo mundo pergunta, como que você conseguiu uma vaga? Eu mandei meu currículo, eu fui no LinkedIn e enviei, e fui contratado. Óbvio que ela fez todo o percurso para isso, né? Mas, para a gente ganhar na loteria, a gente precisa ir até a lotérica e apostar.
Breno, suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Cláudio. Bom, de novo, eu gostaria de manter a minha mensagem de encorajamento e, antes do encorajamento, também a preparação. Acho que é importante não só a coragem, mas também o preparo, né, para poder encarar o mercado. Tem as suas facilidades, igual a gente está falando, mas precisa estar também preparado, né? Então, busque preparar. Principalmente, voltando ao comentário da patente, né? Patente é uma coisa complicada, precisa ter registro nacional e internacional, né? Não existe uma patente internacional, mas tem frameworks que ajudam para isso. Eu já vi empresas perdendo patentes por causa disso, então tem tratados aí, né, de cooperação para poder facilitar patentes internacionais. E eu encorajo a vir, independente até de ajuda de governo. Eu acho que vai achar mais facilidade do que dificuldade. É um mercado sedento, é um mercado que está à procura de novas soluções, está à procura de inovação. Venham, internacionalize-se, porque vale a pena. Não é o desafio é grande, claro, né? Nada é fácil quando se fala de internacionalização. Tem facilidades que nos ajudam, né? Pessoas que nos facilitam, como a gente viu aqui. Mas eu queria encorajar que pudessem vir. E, de novo, podem contar comigo. Quem quiser bater um papo, conversar sobre o mercado, saber um pouco mais da minha experiência, tanto pessoal, né? Eu acho que minha mudança para cá mudou bastante a minha forma de ver o mundo, a minha forma... Eu estou aqui há 4 anos, né? Então, bastante a minha forma de ver o mundo, de quem eu sou como pessoa, me ajudou bastante essa visão global, internacional, principalmente que a gente encontra aqui em Londres e no Reino Unido. Então, eu queria agradecer, deixar minhas portas abertas aí para quem quiser bater um papo, e espero ver mais empresas. Eu quero ver esse número de 3% de startups internacionalizar aí para 80%, né? Vamos fazer o Brasil conhecido, porque o Brasil tem virado um hub de tecnologia. A gente tem sido os atores para isso, como Quintas, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais gente disposta e vamos juntos, gente. Excelente. E também, falando do LEAD, né, que nesse momento está embarcando para Dubai com uma missão aqui do Paraná, com várias startups, inclusive, para acompanhar o Expo Dubai, um grande evento, né, o principal evento que está acontecendo no mundo nesse momento. E quem sabe aí, como a gente já plantou a sementinha na nossa reunião prévia com o Adam, de fazer uma missão internacional com o LEAD, com o apoio da Embaixada, de startups, de novos negócios do Brasil, né, do Paraná, principalmente, pelo fato de estarmos aqui também, para o Reino Unido, para que a gente conheça esse ecossistema de inovação, tenha mais acesso a todos esses programas que foram comentados aqui nesse debate de hoje, que eu acredito que tenha sido muito rico e útil a todos. Muito obrigado ao Breno, agradecendo a ele, agradeço a todos os demais participantes e principalmente a vocês que nos acompanharam até agora. Esperamos que esse evento tenha sido mais um da série que estamos fazendo com o Centralcast, que é nosso novo braço da Central Press de produção de conteúdo digital, e que vocês aproveitem esse conteúdo, se entusiasmem para abrir seus negócios no Reino Unido. E a próxima edição do Brook Connection vai acontecer no dia 28 de outubro. E essa vai ser uma edição especial, um pouco diferente das primeiras, porque vai ser uma edição totalmente em inglês, com participação de pessoas do governo britânico, empresas britânicas, gestores de empresas brasileiras que estão atuando no Reino Unido. Então a gente vai falar sobre oportunidades de negócios para empresas brasileiras no Reino Unido. Espero vocês lá. Muito obrigado mais uma vez e até mais.